Preparei uma apresentação para compartilhar o panorama das violações dos direitos humanos à alimentação em Brasil, dialogando com Marcela, né? Em Brasil, pensamos o direito à alimentação assim como o comentário geral número 12 da fala, duas dimensões, estar livre de hambre e ter acesso a uma alimentação adequada e saudável. Nesse momento, para nós em Brasil, faz muito sentido falar de hambre, por ser a maior violação do direito à alimentação. A apresentação traz dados nesse caminho. E, segundo objetivo, reflexionar sobre a trajetória e perspectivas das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional em Brasil. Em Brasil, nosso conceito de segurança alimentar e nutricional é pautado em direito humano à alimentação e soberania alimentar, compreendendo soberania alimentar como o direito dos povos sempre de decidir como produzir seus alimentos, como distribuir seus alimentos, como consumir seus alimentos. É um grande desafio de soberania alimentar. Para começar, o hambre em Brasil regressou a nunca ser. Essa é a questão atual. Em alguns momentos, eu vou usar a leitura para tentar falar em espanhol. Para ilustrar essa reflexão, apresento a fotografia brasileira em 2020, um cartel dizendo hambre. Assolado ao médico brasileiro José de Castro, que afirmou em la década de 1950 el hambre em Brasil, que persiste apesar dos enormes avanços logrados em vários setores de nossas atividades, é consequência, sobretudo de seu passado histórico, com seus grupos humanos sempre em luta e quase nunca em harmonia com o mundo natural. José de Castro nos recuerda as marcas de uma colonização basada em la explotação de nosso povo, nossas riquezas naturais e nossa sabedoria ancestral. Esta marca pela sobreexplotação é uma herida que nunca cura. Ao contrário, se abre em cada momento de crise econômica, trazendo de volta o dolor de hambre, que é o que vivemos hoje em Brasil. Por isso, não é coincidência que ontem, todo o movimento de segurança alimentar e nutricional em Brasil se emocionou muito com a posse pela ministra dos povos originários, Sônia Guajajara, pela ministra das mulheres, dos direitos das mulheres, Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, vereadora assassinada em Rio de Janeiro. Para nós falar sobre tais conceitos é lembrar desse passado, de como aspectos de nossa colonização marcam até hoje esse contexto. Isso influencia, inclusive, em la composição do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Em nossos conselhos, temos, vamos falar vagamente, cupo para mulheres, negros, povos originários, pessoas com necessidades alimentares especiais, são questões pensadas na composição da sociedade civil em esses conceitos. Outro exemplo, em hambre, lá acima, o corpo é a alma. Assim o diz, em la década de 1950, Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, pobre, que viveu numa favela, escreveu que custo dos alimentos nos impede de cumprir nossos desejos.
hoy somos esclavos del costo de la vida. Em 2021, essa imagem, né, marcou muito em Brasília. Pessoas em 2021 caçando restos de comida em La Basura. Brasil, que outros países latino-americanos, é um rico em biodiversidade e um grande produtor agrícola. Contraditoriamente, por las desigualdades e las iniquidades que existem historicamente com a hambre. A escassez de alimentos sempre ha estado presente nos lugares mais pobres do Brasil. Em 2013, devido à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, se propusou uma política nacional de seguridade alimentar e nutricional. Disto vamos falar adiante. A vontade política, falávamos sobre isso ayer. A vontade política do governo de Lula da Silva foi fortalecida por uma ação atenta dos movimentos sociais, assim como acá estão desenvolvendo. E as organizações populares. A participação popular foi um marco importante na construção das políticas de segurança alimentar e nutricional desenvolvidas em Brasil neste período, sobretudo 2003-2011. Se desenvolveram programas de fortalecimento pela agricultura familiar, transferência de ingressos e assistência social, que ligaram a populações historicamente marginalizadas. Posteriormente, os brasileiros lograram ter acesso aos alimentos de uma maneira mais justa e regular. Sem embargo, se identificou, todavia, restava muito por conseguir. Portanto, foi constatado o grande desafio de enfrentar-se às formas hegemônicas de produzir alimentos, é dizer, a partir do acamparhamento das terras, a explotação campesina, a produção de commodities e o alto uso de agrotóxicos, como Fred ontem apresentou. Em 2022, continua a desigualdade do acesso à terra. 51,19% da terra agrícola pertence a solo 1% dos proprietários. Brasil ocupa o quinto lugar em el ranking de desigualdade de acesso à terra. Esta é discussão fundamental para pensar soberania alimentar. Desse ponto de vista que partem os debates sobre a soberania alimentar. E o que produz o agronegócio? Estamos falando por toda a semana. Soja, maíz, cana-de-açúcar, ganado, mas também desigualdade, hambre, obesidade e enfermidades crônicas. Então, são dos lados da mesma moeda? Sim. Moneda, mas do mesmo lado. Não são dos lados, é o mesmo lado. Questões para a agenda de saúde pública nesse contexto. Brasil é campeão em uso de agrotóxico. Quais são as consequências para os trabalhadores rurais? Quais são as consequências para quienes consomem? Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso. Como se relaciona esta forma de produzir e distribuir alimentos com isso? Os alimentos ultraprocessados são hoje em dia as opções mais econômicas e estão ao alcance da população mais pobre. Como cambiar esse cenário? Que foi a apresentação de Ana Laura. O Brasil sai do mapa da fome da FAO em 2014, mas em 2017, desemprego, diminuição de ingressos e aumento da inseguridade já faziam parte desse cenário brasileiro. Em Brasil, usando a escala brasileira de inseguridade alimentar para medir esta questão de acesso regular a alimentos.
inseguridade alimentar se expressa por a má qualidade de contaminação de agrotóxico, falta de acesso à terra, diminuição da cultura alimentar, mas uma das formas mais clássicas de se medir em nosso país é a questão de acesso nos hogares. Acesso à alimentação nos hogares. A EBIA classifica a nossa escala brasileira de insegurança alimentar em 3 níveis. A leve, que é o medo a não ter acesso aos alimentos. A moderada, quantidade insuficiente de alimentos. E severo, que é a hambre ou a privação de alimentos. Como falava a Marcela, se pensarmos a insegurança em hogares com situação alimentar leve e moderada, muito provavelmente convivem com obesidade. E mesmo em casas onde há situação de hambre. Este gráfico já foi falado, mas cabe chamar a atenção que lembrar desses marcos, desses pontos, porque veremos muita sintonia com a questão das políticas públicas e o processo de desenvolvimento. Passar para mim? Ah, não, passou. Falava ontem, eu falei que em 2022 chegamos a um quadro de insegurança alimentar muito pior do que teníamos em 2030. Então estamos diante de um outro quadro muito grave, né? Essa frase foi a que nós brasileiros mais falamos durante toda a semana. Então, só para resgatar aqui, quando uma mulher é a pessoa responsável em hogar, de cada 10 hogares encabeçados por mulheres, de cada 10 hogares encabeçados por mulheres, 6 estão em algum grau de insegurança alimentar. 65% dos hogares encabeçados por pessoas negras ou de tom de pele parda vivem restrições alimentares. Onde a escolaridade é mais baixa, o risco de insegurança alimentar é maior. E a hambre é maior nos lugares onde há desemprego, agricultores familiares ou emprego informal. Podemos pensar que é uma equação simplificada quando pensamos que a pandemia e a crise de saúde originou uma crise econômica e desse ponto de vista, o aumento de hambre. Mas todos sabemos que no Brasil, assim como toda a América Latina, estamos num conjunto de crises. E isso, para nós, é fundamental, porque esta crise chega no momento de desmantelamento das políticas públicas e também de diminuição de transparência e de participação popular. Então, um pouco de nossas políticas públicas. Na linha do tempo, que eu não vou percorrer toda, mas as discussões, a construção de uma política de seguridade alimentar em Brasil é proposta desde o final da década de 90 e já com a participação da sociedade civil. No processo de redemocratização pós-ditadura militar brasileira, um dos temas elegidos para os movimentos sociais era o combate à corrupção e o combate à fome. O combate à hambre. Nesse sentido, o tema da primeira Conferência Nacional de Seguridade Alimentar Brasileira foi fome, questão nacional. Hambre é uma questão nacional. Sim. Em seguida, elegimos Fernando Henrique Cardoso
que implementou uma renda neoliberal, que desmontou o primeiro Conselho de Seguridade Alimentar, e implementou nesta área de seguridade alimentar as políticas extremamente focalizadas, com pouca ou quase nenhuma participação popular. 2 mandatos, 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso. 2003, eleição, presidente Lula se convoca novamente o Conselho de Seguridade Alimentar e Nutricional. Nossa questão principal era: seguridade alimentar e nutricional não pode ser uma política de governo, precisa ser uma política de Estado. E, nesse sentido, precisa de marcos regulatórios. Desse ponto de vista, a segunda conferência acontece em 2004, pautada na construção da política de seguridade alimentar no Brasil. E aí seguimos até 2015 com Ana Laura mencionou, nossas conferências ocorrem 4 em 4 anos. E a última ocorreu em 2015 e debatíamos um lema: comida de verdade no campo e na cidade. Comida de verdade dialoga com mais questões muito tratadas durante esta semana. Comida de verdade é comida tradicional, produzida pela agricultura familiar, produzida sem o uso indiscriminado de agrotóxico e de outros químicos, sem transgênicos. E a soja que passou. Sem transgênicos, sem ultraprocessados, que promovam a saúde, enfim, um conceito amplo que começa a fazer sentido para a população fora dos debates mais acadêmicos da seguridade alimentar e nutricional. E tivemos o impedimento do governo Dilma Rousseff, dá para entender quando fala assim, e um governo Michel Temer, golpista, que já começa a desmontar a estrutura das políticas públicas de seguridade alimentar no país. O que piorou com o governo Bolsonaro, que extingue o Conselho, mas que extingue o Conselho, desmonta todas, esvazia, não sei como falar, as políticas públicas, porque ele saca o orçamento, el presupuesto. Entonces, aunque eles han sido construídas uma trajetória, a lei de seguridade alimentar, sistema de seguridade alimentar e nutricional, eles continuam a existir, que hay como, etc. Pero no tiene plata, sin presupuesto. Lo mismo que no existe. Sí, existe la estructura formal y legal. Nosotros desarrollamos leyes, claro. emenda a la Constitución. Porque ayer hablábamos de las contradicciones de Brasil. Brasil es el país de las contradicciones. Entonces, Chile porque si tenemos el año 2003, 2004, el gobierno del presidente Lula, y la creación la recreación del Consejo, todas las políticas del Ministerio de Desarrollo Agrario. En esta misma época se vivía, digamos, en las consecuencias del liberalismo, de otra vez. Así que la producción agrícola brasileña, sobre todo la exportación, ya seguía en su curso aumentado. El año 2000 ha sido el año donde por la se plantó ilegalmente la soya transgénica. Y a partir de ahí se empezó una presión muy fuerte en el Congreso Nacional para se aprobar el uso, la comercialización de transgénicos, que todavía estaba prohibido.
Justamente los años 2003, 2004 han sido decisivos para eso, hasta que en 2004 se aprobó el marco legal del uso de transgénicos, de la ley de biotecnología en Brasil, que incluye la autorización para el uso de transgénicos. La tecnología ha sido la primera pelea entre Lula y Marina Silva, que era en aquel momento ya su ministra de Medio Ambiente. Entonces, es importante destacar que vivo en un gobierno progresista, como tenemos, y estamos hablando de soberanía alimentaria. Esto siempre se queda bien polarizado y viviendo con sus propias contradicciones que el agro de pero hay un marco importante. Ahí cuando llega el gobierno, esto se queda sin control. Ahí hay un marco, hay un punto de ruptura con el otro. Por ejemplo, el ritmo de aprobación de nuevos plaguicidas autorizados para uso en quedó creciendo por todo el tiempo, pero a una escala, digamos, lineal. Ya, gracias. Cuando se llega en 2018, eso se queda en una escala exponencial. Entonces, solamente me quería polarizar, porque estamos hablando de soberanía alimentaria importante, y todo que ela involucra. Son muchas cosas como nosotros ya hablamos. Yo solamente dos comentarios. Una, que es importante que en algún momento conversemos sobre cómo se aterriza, cómo se baja, cómo se implementa una definición como la que tienen ustedes de soberanía. ¿Cómo baja? Porque es un desafío una definición tan estricta. Solo quiero hacer un comentario respecto a los transgénicos. En muchos de nuestros países, lo que no está prohibido está autorizado. Por lo tanto, cuando no hay regulación de transgénicos, los transgénicos están autorizados sin restricciones. Se los explico porque cuando uno regula transgénicos, alguien podría decir, está autorizando los transgénicos. No, está ordenando el uso de transgénicos, independiente de la opinión personal respecto a si son buenos o malos, no me quiero meter en eso. Yo solo decirles cuál fue la experiencia de Chile. Aquí había cualquier transgénico hasta que se regularon los transgénicos. Cuando se regularon, hubo una gran oposición, porque era como que se estaban autorizando. Yo decía, esto no va a entender nada, porque antes estaban ultra autorizados y sin límites. Cuando se regularon, se autorizaron con límites, que uno, independiente, que a lo mejor lo que habría que hacer es prohibirlos, pero eso también es una regulación, y está complejo. Está complejo. Entonces, a lo mejor podemos conversar más acerca de eso, pero yo creo que en el caso de Brasil pasó lo mismo. Lo que hizo Lula fue regularlos, porque antes de eso existían no regulados. Sí, exactamente. La implicación de esto, no solamente, también tengo otra opinión sobre los transgénicos. Claro. Esto implica, digamos, el cambio en el uso de tierra sí. y en la expansión de la soja. Sí, sí. Esa es la consecuencia en el caso de ustedes, no nuestro, pero... En nuestro caso, eso se cambió el uso de tierra, la degradación de los biomas naturales, sobre todo en el escenario brasileño, la expansión sin límites de la soja. Exacto, sí, claro. Entonces, el monocultivo. Es un secundario. Después de todo que ya... Exacto. Siren, hacemos un alto acá, tomamos café, sigues. Juliana, es tu decisión. Só para deixar aqui. Muy bien. Como Fred já trouxe, esse ano, tomou posse presidente Lula, primeiro ato, um de seus primeiros atos foi recompor esse conselho. O Conselho de Seguridade Alimentar está de novo em ação, assim como o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, assim como reconstituir outros ministérios que fazem parte desse debate, como, por exemplo, o Ministério de Pesca, que havia sido extinto anteriormente, Ministério de Desenvolvimento Agrário, que é o Ministério da Agricultura Familiar. Então,
neste momento, para encerrar esse momento, estamos falando de um momento de esperança, não de certezas, porque as contradições se agravaram durante o governo Bolsonaro, 6 anos. 2 anos de governo Temer e 4 anos de governo Bolsonaro. Parar aqui. Só um comentário muito rapidinho, porque ayer tuvimos un refuerzo de nuestra esperanza. Estábamos regresando al hotel de nuestra cena, y justamente que estaba saliendo del hotel que estaba hospedado aquí de vacaciones con sus nietos, el mejor ministro de Desarrollo Social que Brasil ha tenido, la Cruz María, que está aquí, que es una aliada del equipo de... Mañana viene. Qué buena noticia. Bueno, vamos a tomar un cafecito y volvemos acá a las 11, ¿les parece? Muy bien, muchas gracias. Gracias por eso. Gracias, muchas gracias. Entonces, como próximo diapositivo, foi falar um pouco de nossos marcos legais. Mas eu vou utilizar a linha do tempo para localizarmos. Falava com o Marcelo, né, em café, que uma primeira questão para a sociedade civil era a necessidade de cambiar a discussão de segurança alimentar para o status de política de Estado. 2003, Lula faz um discurso em que coloca fome como prioridade de seu governo, hambre como prioridade de governo. É pouco, né? Precisa tornar-se cambiar para a política de Estado. Então, a política nacional de segurança alimentar, ela foi traduzida em uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional em 2006, né? Contava a Marcelo que foi necessário entender o que era inegociável, do que não poderia faltar nessa lei orgânica, essencial, que é essencial. Soberania alimentar é um termo que não aparece em nossa lei orgânica. Não aparece. Não. A soberania aparece, mas não o conceito de soberania alimentar. Mas, pero nosso conceito de segurança alimentar e nutricional, descrito na legislação, ele é basado nas noções de direito à alimentação adequada, da FAO, e nas discussões de soberania alimentar. Mas há uma disputa, né? Sí. El nombre específico de soberanía no está. Pero los principios de concepto. 2006. Son una trampa. 2006. Então, só para localizar conjuntura. 2003, Lula se elege. 2006, 3, 4, 5. Transição de governo. Precisava tramitar a lei orgânica muito rápido. Então, analisando a conjuntura, o que precisamos lutar, né? Foi isso.
não era suficiente. Nossa Constituição é de 1988. Chamamos de Constituições cidadana, porque foi escrita pós-ditadura militar, dentro do movimento de redemocratização do país. Onde se garantiza os principais direitos humanos, assim como o direito à saúde. Então, por isso, tem este nome, Constituição Cidadana. Seu artigo 6º descreve os direitos sociais: saúde, educação, habitação, trabalho, pero não havia alimentação. Se entendia que estava contemplado pelo direito à saúde, pero identificamos que é pouco, precisava estar na lei. Então, grande movimento de abarrocinado, não sei como falo, coletar assinatura da firma, pelas pessoas em diversas cidades, movimento comunitário, para pedir uma emenda constitucional, uma emenda à Constituição, que incluísse a alimentação dentro dos direitos sociais. Dessa forma, em 2010, depois da lei orgânica, se inclui a alimentação como direito Específico. Explícito, exato. Explícito entre os direitos sociales. Pero entonces fue un movimiento ciudadano el que generó la incorporación. Sí, se planteó después de la imposición, se planteó que esto, para ser parte de la Constitución, bajo, nosotros no tenemos una nueva Constitución, pero nosotros es en costumbre hacer emendas a la Constitución. En esa emenda, nosotros tenemos el derecho a alimentación, o sea, 1988, la Constitución, el derecho a alimentación está garantizado con este nombre, nombrado mismo en 2010, o sea, años después. La recolección de firmas. La sociedad civil organizada, movimentos campesinos, movimentos de mulheres, de educação popular, os próprios conselhos municipais e estaduais desenvolveram processos de educação popular para debater qual o significado dessa emenda. De tener en la Constitución. ¿Por qué es importante? Entonces, esto fue trabajado, como nosotros llamamos, de movimientos sociales de bases, comunitarios, pero también con movimientos ya organizados hace muchos años, un poco de todo, así. Entonces, bajo la discusión de educación popular, entonces, eso fue se construyendo hasta porque hay que hacer significado para las personas. Sim. Eu estava lá antes da gente ficar nesse mundo virtual. Então, eram pilhas, caixas, cajas de papeles, muchas cajas de papeles. Porque imagina, para el Brasil, ¿cuántas firmas son necesarias para esto? Es un país que tiene muchos habitantes, que no es una cosa nada. Ser cajas e mais cajas de firmas. Eu fui na entrega em Brasília, muito emocionante. Cartas e mais cartas de papel entregues por movimentos sociais em uma audiência pública dentro da Câmara. Que buena idea. La cámara. No saben la cámara. Yo no sé, yo puedo buscar, pero yo no tengo. Después, no importa. Mira a conjuntura.
Entonces, a lei orgânica final do primeiro governo Lula, garantizar que não se tenha uma política de governo, mas de Estado. Os expertos em direito diziam, não é suficiente. Então, a emenda constitucional. E depois, por um decreto do presidente Lula, 2010 também, a política foi publicada. Neste documento, se explicita formas de monitoreio, composição do sistema de segurança alimentar. Então, de novo, conjuntura. 2006 foi possível, foi publicada a lei orgânica possível. Depois, e desde a criação... 4 anos depois, temos a política. Entre 2006 y 2010. Esto, entonces primero tenemos como un derecho. No, tenemos la ley. Después pusimos en la Constitución. Después construimos una política. Con un sistema. Que nada de segundo governo Lula. Pero Dilma Rousseff, também do Partido dos Trabalhadores, foi eleita. Então, deu continuidade. Pero podia não ser, né? Se não dá continuidade. Então, esse aqui é o desenho do sistema que ontem falávamos, previsto em la legislação. Conferência Nacional é a instância máxima de decisão, com representação de estados, municípios, organização da sociedade civil, técnicos, administradores, gestores, que reúne deliberações para o Conselho, que se reunia a todo mês em Brasília, que junto com a Câmara Intersetorial, né, na verdade, a nível federal chamada de interministerial, desenvolvia as decisões, né, e atuando nas políticas, sobre a política de SAM nos diversos ministérios afetos. E a mesma estrutura pensada nos estados e municípios. Conjuntura novamente. Então, de uma eleita, como fazer barrar, né, descer a estados e municípios a implementação do sistema por adesão. É diferente do Sistema Único de Saúde. Os municípios e estados dependem que seus governantes façam adesão com firma, assinatura. E isso começa a ser feito a partir da conferência em 2010, né? Já iniciando o governo Dilma Rousseff. São questões importantes, emblemáticas. Marcar as conferências para o final da gestão. Está dando essa combinação? Além disso, parece mentira, né? Não é verdade, mas nos intervalos, a sociedade, 2 anos após cada uma das conferências, a sociedade civil se reunia com recursos do governo para avaliar presupuesto do governo para evaluar o que ha sido hecho. Esse grupo maior, representando. Hoje, na situação brasileira, parece que isso nunca existiu. Sí, obvio. ¿Se comprende? Entonces, nosotros tenemos las conferencias al final de la gestión. Así salen propuestas para los siguientes, pero tienen que seguir. Entonces, esto es también una idea para la continuidad y también cómo se garantiza la sustentabilidad de las acciones que se mantengan, así como
tener un plan, tener propuestas. Es perfecto, pero si esto no camina junto con la evaluación, entonces nosotros planeamos, podemos hacer o no. El presupuesto, si se plantea al final de un gobierno y no conversa con el presupuesto, el nuevo gobierno o el presupuesto queda establecido ex ante por 4 años. ¿Cómo eso conversa com o presupuesto? Isso é interessante, como a ruptura nos atingiu de uma forma avassaladora, porque a 6ª conferência já estava sendo construída quando houve o golpe. Falar golpe é golpe. Dilma Rousseff foi retirada, sacada, ela eliminou em carta. Aí vem a parte da história que não é tão boa de colocar política de segurança alimentar como política de Estado não resolve o problema. Todo o problema. Porque de qual Estado estamos falando? Né? Aí daria para abrir novas discussões, né? Então, não se extinguiu toda a legislação de segurança alimentar, mas ela ficou sem efeito. Um exemplo, como nós temos uma estrutura que vai desde nacional até os municípios, aunque o Conselho Nacional ha sido extinto, nosotros aún teníamos los consejos estaduales y municipales. ¿Es lo mismo? Lógico que no es lo mismo. Nosotros tenemos la estructura así para que esto refleja hasta el gobierno nacional la realidad de los municipios de los estados. Si esto no existe, hay, claro, pérdidas. Sí. Pero aún nosotros tuvimos consejos municipales y estaduales funcionando, haciendo las discusiones. E a sociedade civil também não ficou de braços cruzados. Convocou uma conferência popular e soberana de segurança alimentar. Então, uma conferência que hacemos nosotros vamos a hacer así mismo, nosotros vamos a hacer una conferencia popular, pero no es la conferencia nacional, así, pero es. Mas com a pandemia, o que não podemos nos reunir, não há problema, faremos o movimento virtual. E a conferência se tornou um movimento contínuo. Não tivemos a culminância da etapa presencial, mas desde então se criou um coletivo formado de organizações da sociedade civil. Faço parte de um fórum de soberania e segurança alimentar e nutricional, Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Este ano completa 25 anos. Que são organizações da sociedade civil, acadêmicos, via campesina, de pessoas com necessidades alimentares especiais, enfim. Então, é um movimento que precisa ser contínuo, porque o direito à alimentação, assim como discutido em os documentos da FAO, não vai ser nos garantizado sem luta. Os marcos internacionais são essenciais, mas só com os marcos legais em os países que isto, de alguma forma, pressiona os governos a desenvolver. E aí, nosso filho, toda a razão, comento é que eu iba a falar que nosotros, después de la discusión del derecho humano a alimentación, nosotros empezamos también junto la discusión de la exigibilidad. Exigir como exigibilidad. Isso.
Exigibilidad. Es hacerlo exigible en el fondo. El derecho a la alimentación. Esto, que es como son las herramientas, las estructuras legales que nosotros podamos exigir el derecho, que se cumpla el derecho. Entonces, hablar de derecho humano a la alimentación es también todo el tiempo trabajar la exigibilidad de él. Sí, de hacerlo exigir. Exigibilidad, ya. Sí. Ya. A mí también. Exigibilidad. 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 En español también. No, yo no del derecho. Exigible. Sí. Pero los abogados dicen la justiciabilidad, porque es la forma de llevarlo a la justicia y por lo tanto hacerlo exigible. Ese es el mecanismo. La idea es discutir herramientas, exigibilidad. Pero também vemos que a primeira etapa da exigibilidad administrativa. Então, junto a governos como é que eu falo? Funcionários de governo? Isso. Essa é a primeira instância, que é onde as pessoas têm acesso primeiro, antes de judicializar. Claro, por supuesto. Exército. Então, isso também precisa ser objeto de estratégias educativas. A maior parte de nossa população não sabe que tem esse direito. Es eso. Nosotros tenemos que comprender que es un derecho. Claro. Para sí exigirlo. Como derecho, claro. Como un derecho. Sí. Pero esto es una construcción. Sí, claro. Então, por mais que pareça muito potente falar da Conferência Popular, parte importante da nossa população está à margem desses debates. Então, isso representa sempre e permanentemente um desafio. ¿Cómo llegamos cerca de las personas con esta discusión? Más do que esto, la concepción en verdad ciudadana, una concepción que... Quizá en Chile faltó esa construcción para el proceso constitucional. E outro desafio é como cada servidor público, cada funcionário entende que ele é um agente de direito. E ele também tem responsabilidades. E que em direito humano à alimentação é fundamental. Dizer que todos nós podemos contribuir com o direito à alimentação. Mas o Estado tem responsabilidades que ele não pode terceirizar, não podem ser de outros. Desde o momento que a alimentação é um direito constitucional. Isso representa um grande desafio. Vou até avançar um bocadinho aqui, ó. Depois eu volto. Não, só para falar disso. De acordo como temos um problema, está relacionado como pensam em as soluções, estratégias para agir e promover política pública. Durante a pandemia, desigualdade, aumento de desemprego, precariedade de trabalho, perda de direitos sociais, caída de poder aquisitivo, isso era reconhecido pela sociedade civil como a grande causa da fome, incluindo algo que eu não vou saber falar de fome. Pode passar para mim? Foi. Estamos na mesma tempestade, pero não no mesmo barco. Não sei como falar isso. Perfeito, se entiende. Então, mas o que falava, né? Qual era o discurso do nosso presidente? Em 2019, fala: dizer que há hambre em Brasil é uma grande mentira. É um discurso populista.
dessa fala, desmonta-se todas as políticas públicas de seguridade alimentar, mesmo ainda que no contexto trágico. Quando percebe-se que a grandiosidade da pandemia e a dificuldade do Brasil com a vacinação, muda de discurso. Cambia o discurso para... El hambre mata muito mais que o próprio vírus. Então, esse é o contexto político. Aí ficamos felizes, né? Lula, no dia em que foi eleito, disse, não foi da posse, não, no dia da eleição, do resultado, né? Se quando termine esse mandato, todos os brasileiros estão tomando desayuno, almoçando e cenando de novo, habré cumprido a missão de minha vida. Ele já havia falado isso em 2003. Nós já havíamos escutado isso e, em verdade, nós já, por la linha do tempo, avançamos em marcos legais, em la Constituição, com lei, com sistema. Então, nós hemos escuchado isso, mas também vivimos cambios, muitos. Então, agora volvemos a escuchar. Pero una pregunta respecto a esa esperanza. ¿Cuál es el elemento clave aquí? ¿Es acceso económico o es disponibilidad? ¿No hay alimento o es acceso económico? Temos nosso conceito de seguridade alimentar e nutricional fala do direito a acesso a uma alimentação adequada e saudável em quantidade e qualidade, sem que isso interfira em outros direitos e que respeitem a cultura. Abarcamos todas aquelas questões. Temos consciência que a política de seguridade alimentar e nutricional precisa pensar a alimentação e o direito, desde o direito à terra e à semilha, passando pelas condições de políticas públicas de assistência, saúde, assistência social. Essa perspectiva da compreensão de que a alimentação é um direito, até chegar a uma alimentação adequada e saudável em um prato das pessoas. Uma alimentação também que, de alguma forma, e aí é muito nosso América Latina, né, esteja ligada ao conceito de viver, né? Muitos alunos dizem, professora, isso é muito utópico, como alcançar um conceito? É muito amplo. Sim. Então, como... Mas, pela conjunto de políticas públicas desenvolvidas e muito por pressão da sociedade civil, temos um espectro de políticas que compõem. Muitas delas não foram criadas durante o governo Lula, mas foram adaptadas, incorporaram a dimensão do direito humano à alimentação. Políticas públicas de diferentes áreas passaram a utilizar o conceito de alimentação adequada e saudável, que Marcela falou mais cedo. Foi um processo com vontade de governo, sem isso. E por favor, compañera, me corrige si estuviera errado. Se van a escuchar. En las zonas urbanas de Brasil, y por favor, me voy a pedir a la compañera que me corrijan si estuviera errado. Pero en las zonas urbanas de Brasil, el principal problema me parece el acceso económico, porque la disponibilidad sí hay. Brasil, yo viví en los Estados Unidos, había varios allí, por ejemplo, en South Bronx, que no había alimentos saludables. Sí. Allí era la cuestión de disponibilidad, no había en todo el barrio. Pero ahí no, en Brasil, en la ciudad, en Brasil urbano, el problema de disponibilidad económica, pero en el Brasil rural, ahí sí, y sobre todo agravado por los cambios globales que estamos viviendo ahora, también hay una cuestión de disponibilidad
relacionada a la oferta de alimentos. Entonces, yo creo que ahí los dos son muchos Brasiles. Entonces, entender la realidad urbana es una cosa, la realidad rural es otra. La indisponibilidad económica es general. Esto está en la ciudad, está en el campo. Yo estoy preguntando porque en el mundo académico somos como bien teóricos para los análisis, de repente me autocritico. Y entonces, claro, cuando uno habla de alimentación saludable en una constitución, tiene que ir en esta definición perfecta. Pero cuando uno empieza a bajar a la política pública, después de la ley, después de la política, viene la práctica. Y entonces es distinto cuando el problema es acceso económico que cuando el problema es acceso físico, cuando el problema es disponibilidad. Las políticas públicas son distintas. Y en acceso económico es trabajo, es acceso a trabajo y eventualmente subsidio. Cuando el problema es disponibilidad, eso es producción. Y cuando el problema es acceso físico, eso es distribución. Entonces, son políticas públicas muy bien complementarias. Interconectadas, pero distintas. Sí, necesitamos de todas ellas. Está bien, pero se necesitan de todas ellas, pero no es cierto que se puedan hacer todas al mismo tiempo y a lo mejor, sobre todo ustedes que son estaduales, que son federados, a lo mejor pueden, para nosotros es más difícil, pero a lo mejor para ustedes puede ser que un lugar necesite más de una y otro más de otra, no lo sé. Nosotros en Chile, como somos más piramidales, lo cual ayer ya conversamos y es un error, pero el regionalizar va a ser un proceso lento. Necesitamos políticas centrales que aborden todo y entonces por eso preguntaba, porque ustedes hablan de hambre, nosotros hablamos de inseguridad alimentaria. No digo que no hayan bolsones pequeños de hambre, pero nosotros tenemos una inseguridad alimentaria más centrada en la calidad que en la cantidad. Me imagino que ustedes tienen de las dos. Pero se pensarmos qual é o peso das indústrias de alimentos de ultraprocessados, isso traz uma complexidade muito maior em 2023 do que era 2013 no Brasil. Porque é um conceito que não é nosso, mas a ideia de pântanos alimentares, né? Que é essa ideia de que em alguns lugares, mesmo em áreas urbanas, condições de pobreza não chegam, não se tem comércio dessa alimentação saudável. Alimento in natura e minimamente tratado não chega, não há nessas localidades. Parece que combinamos, Suzana, chegar nessa hora. Porque, por exemplo, em algumas localidades, as experiências de agricultura urbana têm feito esse papel de trazer os debates, aproximar a discussão do que precisamos ter em cada um desses territórios. Em muitas comunidades do Rio de Janeiro, moramos no Rio de Janeiro, temos alimentação adequada e saudável aqui. Subimos lá morro, quem chega lá, pode falar o nome de marca, Coca-Cola chega em todo morro. Não sei como, mas chega. Pero alimentos in natura no llega. Eso es acceso físico. Sí, entonces para eso hay como evaluar las dimensiones de inseguridad. Entonces hablando de una forma más estructurada, así, por el concepto, nosotros separamos por las dimensiones: acceso, disponibilidad, y para cada uno de ellos tenemos al mismo tiempo políticas públicas, pero específicas para cada una de ellos, y tenemos para todas, tenemos todas, para todas las dimensiones, sí tenemos. Se funcionan en lo máximo esto, no, aún no, pero es el camino. Entonces tenemos para todas las dimensiones, sí tenemos, en ámbito nacional, estadual y municipal, para distribución, para el acceso, para renta, por ejemplo, para distribución de ingresos, como el programa Bolsa Familia, que es para distribución de renta para las
famílias que não têm renda para assim poder ter acesso. Então, em resumo, temos sim políticas segundo as dimensões e, ao mesmo tempo, também temos os instrumentos de avaliação por dimensões de inseguridad alimentaria. Entonces tenemos con nosotros, yo creo que después Juliana puede hablar mejor, pero nosotros tenemos lo que llamamos de Plan-SAN, que son los planos de seguridad alimentaria, y así tenemos también cómo monitorar las cuestiones de inseguridad alimentaria. Tenemos que avanzar en los indicadores, en la periodicidad que nosotros analizamos los datos, las fuentes de datos, sí, tenemos que mejorar. Pero, entonces, para cada dimensión tenemos políticas específicas, pero hay también instrumentos y maneras de evaluar estas dimensiones. Entonces, nosotros tenemos un decreto que llamamos 7272, que ellos tienen la descripción de todas las dimensiones hasta para la evaluación. Por ejemplo, un decreto, un instrumento legal. Es eso. A alimentação adequada e saudável não vai chegar a todos os lugares, em todas as comunidades, sem um papel importante do Estado. Mesmo pensando na questão do comércio. Por exemplo, vivíamos um momento em que as feiras comuns, feiras, elas estavam sumindo em áreas urbanas, não se pina mais. Grandes corporações, supermercados, né? Tomando conta, por exemplo, não vou saber falar, achar um açougue no Rio, como Carniceiro. Carnicería. No, esse caso no es más posible, no tiene más. Ya no hay. Los supermercados Tienen supermercados. igual que más. No tiene ninguno. Sí, exacto. En Chile aquí hay... Escuché la clase por Zoom. Soy matea en este sentido. Pero así, volviendo a que Chile no es Santiago, y Santiago hay muchas otras comunas en las periferias, sobre todo con el estallido social, hay comunas como San Ramón, que también es muy de la periferia, en la zona sur de Santiago, que hay un supermercado. Claro. Y ese supermercado fue quemado para el estallido social, entonces quedó una comuna completa sin su principal lugar de abastecimiento, pero además porque la gente hoy en día, y hace ya varios años, come a través del plástico, de las tarjetas de crédito o de las tarjetas que los mismos supermercados entregan a las comunidades. Entonces, finalmente, ¿cómo come esta población? Es un circuito corto donde es lo mismo que hace la industria con los campesinos, los supermercados hacen con los sectores populares, entregar tarjetas de crédito que no están bancarizadas, que son de los propios supermercados, y la gente come con tarjetas de plástico y se va endeudando, te endeudas para poder comer. Entonces también ahí hay un tema que es no menor. Sí. Que vamos a falar, não caminhamos na nossa política nacional de abastecimento alimentar. E é um campo de luta, porque são muitos interesses, né? É o próximo. Só para me preocupar. Que a cada empresa o FAO hablan de seguridad alimentaria y ustedes le agregaron en términos de alimentaria y nutricional. Entonces, la agregación nutricional, ¿qué le aporta a la definición? E falávamos no café, assim, acho perigoso manter seguridade alimentar solamente, porque nos aciona a ideia de uma seguridade alimentar, um conceito
que ele favorece muito as noções de mercado. Garantir segurança alimentar é garantir quantidade. Eu posso não garantir a qualidade, e qualidade de um ponto de vista mais amplo, que não inclua só a qualidade nutricional, mas que inclua a qualidade pensando do ponto de vista de como é que a alimentação é capaz de reproduzir injustiças e desigualdades, ou, se o contrário, promover mais equidade e mais igualdade. Então, qualidade num sentido mais amplo. E outra questão, que falávamos também em café, mas assim, se o diálogo com os movimentos sociais, ele se torna mais difícil, porque o conceito de soberania alimentar, ele foi criado pelos movimentos campesinos em contraposição a uma perspectiva hegemônica de segurança alimentar. Por exemplo, temos em Brasil, dessa mesma época ali, uma pessoa do agronegócio, uma política, né, que foi ministra do Ministério da Agricultura e Pecuária, que escreveu um livro chamado Seguridade Alimentar, defendendo o agronegócio, né? E aqui não precisamos nem, como o Fred falou muito bem ontem, é uma discussão muito precisaria muito tempo. Não estamos falando que vamos sumir do agronegócio, né? Mas assim, de que forma a gente protege a agricultura? É muito mais que isso. Queremos quantidade, queremos qualidade, queremos que seja justo. Los movimientos sociales quedaron conformes con seguridad alimentaria y nutricional, lo siguieron. Es que ellos incluyeron el concepto de soberanía oculto, eso es lo que nos contaron antes. Nos pusieron la palabra soberanía, pero el concepto de soberanía quedó ahí. Pero ainda o diálogo com os movimentos campesinos ainda não era suficiente, porque ainda assim, falar seguridade alimentar e nutricional, nem todos se reconhecem, né? Tanto é que o fórum que mencionei era Fórum Brasileiro de Seguridade Alimentar e Nutricional e tornou-se Fórum Brasileiro de Soberania e Seguridade Alimentar e Nutricional. Pero é um fórum da sociedade civil. Penso que se fosse possível, incorporaríamos soberania e seguridade alimentar e nutricional. Pero, de novo, conjuntura. Se fizéssemos isso, mesmo agora, no atual contexto, perderíamos essa luta que não é a principal para a hora. Vou falar bem rápido. Alguém que estava no virtual perguntou se teríamos bancos públicos de alimentos. Em primeiro governo Lula, criou-se um financiamento de governo federal que, através de projetos escritos por estados e municípios, eles acessavam recursos para construção do que chamávamos de equipamentos de segurança alimentar e nutricional. Isso aqui principalmente dos governos Lula. Então, tínhamos bancos públicos de alimentos que se somaram aos bancos de alimentos do Serviço de Comércio, Serviço Social de Comércio, que é uma rede muito forte em Brasil, né? Os bancos de alimentos do Serviço Social de Comércio são redes até hoje muito fortes. Restaurantes populares que estavam nos grandes centros urbanos vendendo refeições subsidiadas. subvencionadas. Oficinas populares, que eram equipamentos para comunidades, cerca de 100 famílias, né, para também terem um atendimento a esse acesso mais emergencial. E as feiras da agricultura familiar,
que o governo financiava os equipamentos para montar feiras que pudessem ser geridas, administradas pelos próprios agricultores familiares nesses locais. Entonces, essas são as estratégias de como isso se materializou e se materializa por meio de uma política pública. Podemos já falar do futuro. Deu certo? Romero. Por quê? Porque garantizava pressuposto para construir, mas não para manter. Então, esses funcionários... Dependia da vontade política, por exemplo, de um governo estadual hacer la búsqueda por el presupuesto, implementar la estrategia, pero después ello tenía que mantener. Entonces, tenía restaurantes populares en Río de Janeiro, vimos muchos, después ellos fueron cerrando, algunos reabrieron, otros reabrieron, pero la verdad es, hay un presupuesto para la construcción, pero hay que tener presupuesto para que se mantengan. Los gobiernos estaduales y municipales tienen también que poner parte del presupuesto para desarrollar estas iniciativas en los territorios. Entonces, la idea, tenemos algunas estrategias, pero muchas veces no logramos mantener como nosotros deseamos. Talvez volte ao debate, porque a sinergia entre esses equipos de seguridade alimentar, esses equipamentos, traziam potência para a discussão da seguridade alimentar e nutricional no âmbito comunitário. Por exemplo, um banco de alimentos capaz de receber produtos da agricultura familiar e facilitar o fornecimento para o programa de alimentação escolar, ou para fazer o link com as feiras, as cozinhas populares com atividades de educação popular, as cozinhas populares como espaços para processamento de alimentos, transformar fruta em geleia, transformar fruta em polpa, tá certo? Polpa, né? Terminado. Então, por mais que essa questão do pressuposto tenha mudado, mas impactou em discussões importantes, incorporação de discussões importantes para a sociedade civil, como, por exemplo, a construção social de mercados, que são pensar políticas públicas orientadas à construção de um mercado institucional para produtos da agricultura familiar e campesina. Havíamos falado do PNAE, né, dos 30%, assim como o Programa de Aquisição de Alimentos, uma das políticas públicas mais atacadas nesse contexto, porque talvez tenha sido a que mais contribuiu para a soberania alimentar. O Programa de Aquisição de Alimentos comprava dos agricultores campesinos e doava esse alimento, donava para asilos, creches, famílias em situação de vulnerabilidade. Então, ele tinha esse lugar de garantizar renda para o agricultor campesino e destinar a alimentação adequada e saudável para a população. Toda a produção agroecológica, não, mas várias delas no que chamamos de transição agroecológica. Né? Precisa apoiar esse agricultor para que se possa fazer o processo de transição. Essa demanda, para ver o caminho histórico, ela está presente em um documento da década de 90, que chamava Projeto Come Zero, antes da eleição
primeiro governo Lula. Era uma demanda dela, a construção de mercados, de mercado institucional, faz parte das reivindicações da sociedade civil desde a década de 90. Assim como gostaria muito de dialogar com vocês sobre isso, a ideia de construção social da qualidade dos alimentos. Percebemos que em todas as políticas públicas falávamos sobre a valorização da agricultura familiar, campesina, agroecológica, de orgânica, mas quando íamos comercializar da agricultura familiar para o mercado institucional, a harina de maíz não me serve. Harina de, não sei como é, mandioca, vocês já me ensinaram, mas eu explico. Yuca, não me serve. Mel não me serve. Por quê? Porque as normas sanitárias foram pensadas para a indústria de alimentos. E o que estamos falando de qualidade exatamente? Isso é uma guerra, é uma luta, é uma peleia. O que foi feito? Aqui, já na perspectiva de governo Dilma Rousseff. Dilma assume o governo com uma lógica de combater não somente a fome, mas uma estratégia de combate à pobreza. Dilma tinha uma perspectiva muito na transferência de ingressos e também na valorização de comércio de pequenos agricultores, pequenos, não só agricultores, mas, enfim, de todo tipo de comércio dos pequenos. Então, na discussão, ouvíamos muito de produtores de queijo, de doce. Eu não vou saber falar essa piada, Fred, você me ajuda aqui. Os produtores diziam assim, nunca vi ninguém morrer de queijo. As pessoas morrem de outras coisas, mas ninguém pessoa morreu porque comeu queijo. HC. Olha, teria assim, muito. Mas essa questão era pensar assim, como é que pensamos um alimento que ele não cause risco para as pessoas, mas respeite as tradições de produção desse alimento. Isso não está dado. O que a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez? Convocar a sociedade civil para construir uma norma, né? E essa norma é uma recomendação, né? Uma norma para esse comércio que pudesse fazer esse lugar de diálogo, para entender também que são escalas de produção diferentes. Sim. Uma coisa é uma contaminação numa indústria láctea enorme. Outra coisa é algo para alguém que produz 2 queijos por semana. São questões. E como é que se incorpora esse debate? Então, ao mesmo tempo, eu quero valorar a produção de los pequenos, mas eu vou aplicar a regra que eu aplico para os grandes produtores. Não é como, porque se eu não vou chegar ao mercado, não vou ter a certificação para poder vender para os outros. Então, a ideia é, nós necessitamos pensar na outra regra, pero que garanta que é seguro, vai cuidar, pero também que respeite os processos tradicionais e não inviabilize, porque se a depender do que nós planeamos, vai inviabilizar a produção de pequenos produtores. Então, a ideia é como fazemos isto, valorizar, pero também temos que criar estruturas para que eles consigam a venta. Ese equilibrio yo creo que es una discusión en Chile, en Latinoamérica, en Europa no lo es. No hay una norma para todos, están en otra etapa, pero para los países latinoamericanos lo es. A mí me tocó vivir esa discusión con los pequeños productores de queso justamente,
Y se puede, se trabajó, acá en Chile están autorizados. La idea no es cómo los eliminamos del comercio, sino que cómo los incorporamos, y esto significa una inversión estatal para apoyar a los pequeños a que mejoren sus prácticas de manufactura. Y entonces pasamos al concepto de buenas prácticas de manufactura, y eso se logró, y casi todos los pequeños productores de queso en Chile tienen esas buenas prácticas. Ojo con esas ventas en la carretera, en que uno no sabe cuánto tiempo estuvo ese queso al sol, etcétera. No es lo mismo, no son esos necesariamente los autorizados, pero hay muchos autorizados, muchos a lo largo de todo Chile, y eso fue un trabajo que se hizo en Chile por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, la Agencia Chilena de Inocuidad de los Alimentos, que se inspiró en el Anvisa de Brasil. No se les acerca, pero se inspiró en eso, y se trabajó con los pequeños productores de productos de alto riesgo, porque también hay pequeños productores de mermeladas, por ejemplo, pero las mermeladas no tienen riesgo, pero los quesos, la cecina, y se trabajó también con los pequeños productores de cecinas en una zona sur del país que es muy característica, y se consigue. Ahora, ojo, porque hay muchos expertos en inocuidad, y aquí vuelvo nuevamente al mundo académico, que se ponen furiosos con estas adecuaciones normativas, y muchas veces nosotros lo vivimos en el proyecto que les presentó Marcela, en que volvían a poner el tema de la inocuidad encima. Yo, cada vez que un académico pone el tema de la inocuidad encima, yo digo, ¿hacia dónde va caminando? Entonces, claramente va caminando hacia la alta tecnología, y a que los chicos lean esto con un terror, porque no Quedando lejos de la discusión de derechos, exactamente, social, pero se puede. Entonces, yo creo que tiene que ser liderado por el Estado, no pueden ser iniciativas individuales porque no les da el presupuesto, el conocimiento para hacerlo, pero el Estado tiene una responsabilidad. Entonces, creo que ese es un tema súper interesante y sensible, ahí tus quesos me dio hambre. Não é só o tema, a norma chama inclusão produtiva com seguridade sanitária. Esse é o nome da norma. Inclusão produtiva com seguridade sanitária. Excelente. É um grande desafio. E a nossa vigilância sanitária também tem essa estrutura de Anvisa, estados e municípios. Então, apesar da norma, não conseguimos que esta norma, este debate, chegue aos locais. E muitas das vezes o servidor local ele fala, mas é o meu, lá a gente fala CPF, né? O meu documento que está lá, né? Eu estou autorizando, eu assino. Se alguém tiver algum problema de saúde, eu sou o técnico responsável. Enfim, mas só para dizer que sim, o desafio é isso, né? A gente anda um pouquinho e ainda tem muitas outras. Acho que é o último. Então, o que estávamos também caminhando e que parou. Uma política nacional de agroecologia e produção orgânica foi publicada, assim como o primeiro plano de produção agroecológica e orgânica. Se esvaziou durante o governo Bolsonaro. A Política Nacional de Agricultura Urbana estava em processo de construção, mas foi também interrompida. No Brasil, uma das nossas redes de televisão fala que o Agrocop é o Agrotec, né? Assim, o agronegócio seria toda a agricultura englobada dentro do agronegócio, mas não é, né? Então, é preciso reconhecer as diferenças de distribuição, de escala de elementos. A maior dívida, talvez, seja a da Política Nacional de Abastecimento Alimentar, que traz questões aí muito complexas, que
tratam tanto do âmbito da quantidade quanto da qualidade disponível em diferentes dimensões, e que é algo que não esteve na agenda nem mesmo durante estes governos mais progressistas. Né? E como falei, não vou me alongar, voltamos a essa estrutura nesse novo governo Lula, de termos 2 ministérios para tratar desses temas, além do Ministério da Pesca, além de outras instâncias para a discussão. As contradições, vamos mais uma vez conviver com as contradições do próprio sistema alimentar global. E último mesmo slide, o que pensamos então que é fundamental para nós em Brasil? Continuar o monitoreio e a avaliação das condições de segurança alimentar e nutricional, reestruturar nossas políticas públicas, reconhecer e fortalecer as formas de produzir e distribuir alimentos que já existem em Brasil, são guiadas por princípios agroecológicos, soberania alimentar e agricultura campesina, e defender o direito a uma alimentação digna, referenciada em nossa cultura e que acredita saúde e qualidade de vida. Permanecem sendo nossos principais desafios. É isso. Gracias. Yo creo que le podríamos dar la palabra a nuestro grupo digital, que no sé.